Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar um pouco mais daquele movimento que a gente já começou a falar na aula passada, que é o movimento da Tropicália ou do tropicalismo, tá? Primeiro eu vou contextualizar vocês historicamente, porque nesse período o Brasil estava passando por um regime ditatorial. Tropicália começou na década de 60, a gente já estava dentro do regime ditatorial. Então tem muito a ver com essas questões sociopolíticas que aconteciam, tá certo? Em 67 a gente tinha uma tendência a ter uma renovação do cenário artístico. O que é uma renovação do cenário artístico, na verdade? Os artistas, os críticos, os criadores de todas as linguagens da arte, como cinema, fotografia, música, dança, artes visuais, certo? Eles estavam, por assim dizer, buscando novas formas de se posicionar, tá? No cinema a gente tem o Glauber Rocha, tá? Ele foi o grande mentor do cinema novo, que revolucionou o cinema no país e mudou a forma como o cinema brasileiro foi produzido a partir de então, certo? A gente tem o teatro, certo? O teatro de arena, o grupo Oficina, onde as peças elas são todas vinculadas a textos políticos, certo? Textos críticos, não só em relação à política do país, mas também críticos em relação à sociedade, em relação aos costumes, aos valores. Essa crítica ela sempre permeava esse momento de ruptura com aquilo que tinha acontecido anteriormente e era uma forma também de transgressão, né? No meio musical a gente tinha artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal Costa, Tom Zé. A gente tinha os Mutantes, que era um grupo, né, musical. Então, todos esses grupos, esses músicos, eles começaram a se comunicar, certo? E dentro dessa lógica, eles começaram a produzir músicas, como eu já tinha falado antes, onde eles pegavam toda essa questão cultural do país e eles agregavam também aquilo que vinha de fora, um pouco, era muito de rock, certo? Muito de R&B, né, que é rhythm and blues, que são os estilos musicais mais vinculados aos negros norte-americanos. Então, eles pegavam ritmos folk de fora do país, né, ritmos folclóricos britânicos, até mesmo ritmos daqui da América do Sul. Tá? Acontecendo nesse período, a gente tinha alguns programas ao vivo, existia uma cultura de festivais. O que é essa cultura de festival? É como os programas que vocês veem na TV, tipo The Voice, só que eles não tinham necessariamente uma votação durante semanas. Cada festival, o público ia e eles escolhiam naquele momento, e aí eles iam transmitindo pela televisão. Então, alguns dos artistas que a gente conhece hoje surgiu e desenvolveu a sua notoriedade dentro desses festivais, certo? A gente tem aqui no livro, por exemplo, a Gal Costa, tá? Que ela fez, ela foi interpretar a música Divino Maravilhoso e é um divisor de águas na carreira dela, certo? Porque ela já vinha dentro do processo de cantar nos Doces Bárbaros, tá? Que era um grupo formado por ela, Maria Bethânia, Caetano Veloso e Gilberto Gil. A composição da música é de Gilberto Gil, mas a interpretação é dela. O arranjo é de Gil e Caetano, mas o arranjo é dela. Essa música, na verdade, na época, ela cantou no festival e depois ela ficou proibida de cantar, porque ela fazia muito menção a essa questão política que acontecia no país. É interessante a gente pensar, certo, que eles estavam fazendo uma reflexão e questionando a cultura pop, certo? A cultura de massa. Por quê? Porque eles não lançavam músicas que eram necessariamente aceitas no primeiro momento, certo? Ela chegou a ser vaiada nos festivais, vários artistas foram vaiados, as músicas que eles cantavam muitas vezes eram questionadas, não quero ouvir isso, e as pessoas elas atiravam coisas, porque a gente vinha num processo da Jovem Guarda, certo? Depois a gente vai explicar melhor como é que correu a Jovem Guarda. Então a gente vinha dentro desse processo onde as músicas eram mais românticas, falavam sobre a realidade, os romances, os amores, sobre o carro, sobre a roupa, sobre a música, o meu broto. Então eram realidades e contextos diferentes, né?
Enquanto um estilo musical, ele tinha essa lógica de manter as pessoas dentro daquele ciclo da cultura pop, sem se questionar, os artistas que estavam entrando nos festivais, eles tinham esse objetivo de questionar mesmo, certo? Isso estava em voga nesse período, estava em alta. Inclusive, eles foram tão atacados que muita gente dizia que a cultura nacional tinha que permanecer intacta. Então, quando as pessoas vinham com estilos musicais de fora, quando as pessoas vinham com experimentos musicais, eles simplesmente afastavam. Eles não acreditavam que esse movimento musical ele deveria ser dessa maneira. Não foi diferente, por exemplo, nas artes visuais. A gente tem um artista que eu já falei na aula passada, chamado Hélio Oiticica, certo? O Hélio Oiticica, ele começou a trabalhar com toda essa questão da arte sensorial. Como assim? Todos os trabalhos dele, ele pegava essas questões culturais do nosso país, transformava num ambiente sensorial e a partir de então, as pessoas que iam visitar a obra dele, elas tinham que participar para compreender. Era uma experimentação sensorial. Não muito diferente dele, a gente tem a Lygia Clark, certo? Só que a Lygia Clark, ela não elabora só espaços, como o Hélio Oiticica muitas vezes elaborou, objetos e espaços. A Lygia Clark, ela trabalha com a questão sensorial e ela começa a produzir vídeos, ela começa a produzir obras de arte onde você só compreende aquela obra de arte, né? Modular, quando você participa, quando você interage com ela. E não precisavam ser obras grandes. Às vezes ela fazia uns cubos de água, umas bolsas com líquido dentro e fotografias. Tinha esse tom questionador também. A Lygia Clark, ela não fugiu dessa linha ela não fugiu disso de questionar o que estava acontecendo no momento. Não foi tão intenso e tão pontual como outros artistas, tá? Essa obra do Hélio Oiticica que a gente tem no nosso material se chama Tropicália, tá? Foi ela que estimulou, foi por causa dela que o tropicalismo, a Tropicália ganhou esse nome, certo? Todo um movimento, porque eles tinham essa questão do resgate cultural. Eu já falei anteriormente que tinha essa coisa do antropofagismo da arte moderna. Então, eles iam rememorar o movimento de arte moderna, só que eles diziam que a arte moderna já aconteceu. A gente vai se inspirar na arte moderna e juntar com o que está acontecendo no mundo hoje para poder criar um outro movimento de arte, tá? O Hélio Oiticica, ele criou esse ambiente que era um labirinto cheio de tecidos, areia, plantas tropicais, animais, televisões, e estava muito vinculado à cultura pop e também muito vinculado às características do nosso país. Então, essas expressões que ele colocava dentro desse labirinto faziam com que a sensação, quando fosse visitado, fosse única, tá? E tinha esse questionamento da identidade nacional, sabe? Do que é nacional, do que não é. Então, ele traz muito isso nas suas obras de arte. Para contextualizar, o Hélio Oiticica, ele era um artista vinculado ao morro, certo? Ele era um artista de periferia. Ele trabalhou muito com o pessoal do Morro da Mangueira. Então, ele tinha essa ligação muito forte com a arte periférica, com a arte para classes menos favorecidas. Então, ele sempre fazia a obra de arte para fazer essa reflexão sobre o que era arte, sobre identidade nacional, tudo isso. O Teatro Oficina, por exemplo, traz uma peça chamada O Rei da Vela, que foi uma peça escrita por Oswald de Andrade em 1929. Por isso que o movimento da Tropicália, ele tem muito essa comunicação com o movimento modernista, porque eles pegam aquelas questões, aqueles valores que estavam sendo questionados no início do século XX e trazem à tona em meados do século XX, ou seja, algumas coisas elas não mudaram ou algumas coisas elas são atemporais. O movimento tropicalista, ele perde força no início dos anos 70 com a instalação do AI-5. O que é que acontece? Os artistas eles passam a ser questionados, a ser perseguidos. Muitos desses artistas do movimento tropicalista, eles eram artistas questionadores, artistas que iam de encontro ao status quo, iam de encontro ao regime ditatorial, certo? Eles apoiavam uma reabertura do regime, eles apoiavam que as pessoas tivessem liberdade, tá? Então, o que é que acontece? Nesse momento, há uma dispersão, né? Os artistas, eles acabam se exilando, tá? Caetano Veloso e Gilberto Gil saem do país, logo em seguida Maria Bethânia, Gal Costa, tá? O próprio Hélio Oiticica chegou a sair, foi para a Argentina. Outros artistas aqui, como o Glauber Rocha, ele saiu do país.
os artistas de teatro, os diretores teatrais, eles tiveram suas peças censuradas e foram proibidos de produzir outras peças, de elaborar. Então, todo esse contexto de proibição, de censura, acabou desmotivando os artistas, né? Eles passaram a não produzir tanto. Em contrapartida, outros artistas que permaneceram no país ou que conseguiram se comunicar aqui com pessoas do país que ainda produziam, eles encabeçaram um novo movimento daí então, tá? Então assim, a gente tá vendo que a Tropicália, ela é um movimento que resgata coisas do passado, certo? Para questionar o futuro, sempre com viés, nesse caso, e no caso da arte moderna, com viés político sim. Os artistas, eles tinham essa questão do viés político, não é só questionar a arte, o passado, o presente. A gente, quando questiona socialmente, culturalmente, tem esse viés politizado, certo? Então, ele vai pegar um movimento do início do século XX, que foi politizado, que tinha um questionamento sobre a identidade nacional, e vai trazer de novo para a gente se questionar sobre qual é a nossa identidade nacional. E na atualidade, a gente não pode fugir muito disso. Existem vários artistas, certo? Que eles questionam ainda hoje o que é a nossa identidade nacional, certo? É um ritmo, é uma comida. O Brasil é um país continental, certo? Então a gente tem apesar da gente ter uma linha identitária, a gente tem várias características diferentes nos diversos locais do Brasil, nas diversas regiões, certo? A gente fica por aqui, tem uma atividade na plataforma, a gente se encontra na semana que vem, viu? Tchau, tchau.